Olá, sejam bem-vindos todos e hoje eu vou explicar para vocês o que é o GLP junto com o Leonardo, ok? Então vamos lá. O GLP ele é um combustível usado no cozimento de alimentos que é uma mistura gasosa e composta por hidrocarbonetos de massa molar baixa. E depois eu vou explicar para vocês o que são esses hidrocarbonetos. GLP é uma sigla que é utilizada para representar o gás liquefeito de petróleo, que é a frase que vocês viram, né, no primeiro slide aí. E ela é uma mistura gasosa muito utilizada como combustível para produzir o aquecimento de alimentos em fogões. Os constituintes do GLP, que são as substâncias químicas que fazem parte da composição química do GLP, contendo de 3 a 4 átomos de carbono, que são eles o propano, que é alcance de cadeia normal que contém 3 átomos de carbono, o propeno, que é o alceno de cadeia normal que contém 3 átomos de carbono, o butano, que é o alcano normal que contém 4 átomos de carbono, o isobutano e o buteno, ok? E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as características do GLP. Bom, o uso do GLP como combustível foi proposto em 1911 e desde então não foi substituído. A utilização foi viabilizada porque sua queima não produz quantidade grande de gases tóxicos e poluentes como os outros gases, ok? As outras queimas que tem por aí. Como os óxidos de nitrogênio, enxofre e carbono, além de ser um combustível que produz uma boa quantidade calor, ok? E as características físicas do GLP é que ele é uma mistura homogênea, é incolor, naturalmente inodoro, ou seja, não tem odor, não tem cheiro nenhum. Tem uma mistura gasosa a temperatura ambiente, possui facilidade em sofrer liquefação e vaporização, que depois, se precisarem de alguma dúvida, eu explico para vocês. Possui poder calorífero maior que o da gasolina e sua queima produz menor emissão de gases. E agora eu vou explicar sobre a queima do GLP. O GLP é um combustível limpo, como eu acabei de falar. E pelo fato de permitir a redução de emissões de CO2, o GLP deveria ser considerado como um complemento ao gás natural nas políticas ambientais em áreas urbanas de grande concentração. O poder calorífico de um só botijão de 13 kg de GLP corresponde à queima de 10 árvores. Isso significa que o consumo de GLP evita a queima de milhões de árvores no Brasil, já que são consumidos cerca de 340 milhões de botijões por ano, certo? Eu coloquei uma tabela para vocês sobre o poder calorífico do GLP em relação a outros combustíveis, como está mostrando aí na tabela para vocês agora. Depois vocês dão uma olhada direitinho para entender melhor, certo? Vou falar para vocês sobre como identificar os perigos, né? Sobre a instalação do GLP ou sobre o próprio GLP. Bom, o gás GLP ele é extremamente inflamável com risco de explosão em ambientes fechados. Ele é uma mistura inflamável com ar e produtos oxidantes. A mistura é mais pesada do que o ar, podendo se deslocar por uma distância considerável até a fonte de ignição, e o contato com o gás liquefeito através do escape do gás de um cilindro sob alta pressão, ele pode causar queimadura por congelamento, a frostbite. Tem efeitos da exposição em altas concentrações e que deslocam o oxigênio necessário à vida, podem ocasionar perda de coordenação, tontura, pressão na parte frontal da cabeça, formigamento nas extremidades do corpo, rápida redução de movimentos, incapacidade na fala, perda de sensibilidade, redução de consciência causada pelo efeito narcótico, ou seja, é o relaxamento do sistema nervoso central, e também é definido como asfixiante simples. E agora vocês estão vendo aí no slide os cuidados na instalação do GLP, ok? Eu não vou falar muita coisa porque está muito bem explicadinho aí, certo? E apenas vou falar
onde vocês podem armazenar, né, o recipiente do GLP. É muito bom colocar o recipiente sempre em locais ventilados, ok? Da sua cozinha ou whatever. Para facilitar a dispersão do gás em caso de vazamento, ok? Nunca armazene o botijão em compartimentos fechados, tipo aqueles gabinetes que ficam ao lado do botijão de gás, certo? E nunca coloque o botijão próximo a tomadas, interruptores e instalações elétricas. Tem que manter uma distância mínima de 1,50 metros de distância, ok? E acho que é isso, certo? Muito obrigada por verem. E agora vocês vão ter o resto do assunto com Leonardo. Obrigada. Bom dia, galera. Meu nome é Leonardo. Eu sou um dos integrantes do projeto Como Lidar com Incêndios e eu vou dar continuidade à apresentação. Bem, eu tenho certeza que todo mundo, ou quase todo mundo aqui, tem um botijão de gás em casa, porque é algo essencial. Ele fornece energia para o fogão, chuveiro e aquecedores. Dentro dele, a gente vai encontrar um derivado de petróleo, que é inflamável e armazenado sob pressão. O GLP, o gás liquefeito de petróleo, assim, na temperatura ambiente, ele é um gás. Só que lá dentro do botijão, no vasilhame, ele é armazenado sob pressão e ele é líquido, lá dentro do botijão. Logo, quando a gente abre a válvula do botijão, ele vira gás novamente na temperatura ambiente. O que chega na boca do fogão é o gás inflamável, que misturado com o oxigênio do ar, a gente consegue fluir de uma maneira segura. Só que a gente precisa tomar cuidado com o vazamento desse gás no fogão, porque normalmente a cozinha fica dentro de um local confinado, dentro de um espaço fechado na nossa casa normalmente. Então, se o vazamento passa despercebido, o gás vai preencher o local, criando uma atmosfera explosiva. E uma pequena faísca, seja de um fósforo ou de um circuito elétrico, pode causar perdas de vida, né? Perda da casa total ou parcial e acidentes muito graves. Principalmente, a gente deve tomar cuidado nesse período de pandemia, porque a Covid-19, quando a gente se infecta com ela, algumas pessoas perdem o sentido, dentre elas o olfato, e não sentem o odor que o gás libera, que é um dispositivo de segurança, porque o gás mesmo não tem cheiro nenhum. O que a gente sente é um cheiro que é um aditivo químico que já foi pensado nisso como dispositivo de segurança. É a mercaptana, que é o nome desse dispositivo químico. No dia a dia, o senso comum, no cotidiano, costuma falar que o botijão de gás explode. Mas o botijão é uma peça extremamente segura e ele só vai explodir em uma ocasião especial, que é alta temperatura. E mesmo assim nem chega a explodir, porque a gente tem outro dispositivo de segurança que não permite ele explodir com tanta potência. Ele funciona como uma válvula de escape que ajuda a minimizar os impactos dessa explosão. Dentro de um incêndio, a temperatura é muito alta e o GLP aumenta tanto a pressão que pode acontecer do aço do botijão se romper. Ele espelha uma grande quantidade de GLP que é inflamável e pode causar a explosão. Mas no dia a dia, o botijão não oferece risco, mas se deve ter cuidado, muito cuidado, com os vazamentos que a gente percebe pelo odor característico do gás. Bem, sobre a estrutura do GLP, o GLP ele é acondicionado em um vasilhame que é composto de ferro e alumínio. Existem vários tipos de vasilames, exemplo, as botijas, o botijão e os cilindros. Sobre o plug fusível, foi o que eu falei anteriormente. É como se fosse uma válvula de escape que ajuda a aliviar a explosão, né? Se fosse acontecer uma explosão, essa válvula de escape iria ser aberta e vai aliviar, evitando uma explosão. O plug fusível é um parafuso que o miolo dele é oco e o que tampa esse miolo oco é uma liga de metais. Esse material, essa liga de metais, ao atingir 70 graus Celsius, ele derrete e serve para facilitar a saída do gás, evitando a possibilidade de explosão e aliviando a pressão interna, servindo como essa válvula de escape. Bem, sobre as medidas de segurança, a gente deve, em primeiro lugar, se perceber que está ocorrendo ali um vazamento de gás e está criando uma atmosfera explosiva, a gente deve desligar o circuito de energia e depois entrar e abrir as portas e janelas. A gente não pode mexer em nenhum tipo de energia de ativação durante esse tempo, em que a gente vai desligar o circuito de energia e abrir as portas e janelas.
A gente deve manter o botijão longe de tomadas e instalações elétricas, porque, como foi falado, uma simples faísca pode colocar em risco toda a estrutura. A gente deve colocar o botijão fora da cozinha, em um local arejado e protegido. É o mais aconselhável, colocar o botijão fora de casa, porque aí não vai ter como criar atmosferas explosivas, porque não tem como encher o mundo todo de gás, né? Um simples botijão. A gente deve abrir portas e janelas, não criar nenhum tipo de energia de ativação, nunca armazenar esse botijão em um local fechado e também não aquecer o botijão, não deixar o botijão perto de fogão, não. Tem algumas pessoas que aquecem o botijão mesmo com alguma finalidade, não sei bem qual, mas isso é muito errado. Não ficar girando o botijão deve ser armazenado da maneira correta. E é isso, obrigado por permanecer até aqui e tchau.